Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A gente está começando hoje o nosso primeiro evento, né, do nosso projeto Audiovisuais, Culturas, Interculturas e Outras Artes. Esse é o primeiro de vários eventos que a gente vai planejar, que a gente já planejou para esse semestre, né, e para o ano, né? E hoje a gente vai conversar com a Caroline. O nosso evento de hoje se chama Transições, Conversas com o Mundo LGBTQIA+. E a Caroline, que ela trabalha na Ouvidoria Geral, aqui do Paraná, vai falar com a gente sobre o tema Meus Direitos, Nossos Direitos, Direitos Humanos. Né? Então, a gente... se depois vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa e puderem enviar para a gente, né, qualquer coisa a gente fala com a Caroline, né? E os presentes também, né, se puderem, se quiserem, fiquem à vontade. Acho que é isso por enquanto. Caroline, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo com a gente. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas. Quero aqui agradecer o convite, né, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco dessa experiência, né, de eu quanto uma pessoa trans e do que a gente já vivenciou e das experiências que eu tive, das oportunidades que eu tive de poder estar em alguns espaços e também poder atuar em alguns espaços em favor da nossa população, né? Eu me chamo Caroline Nascimento, sou uma mulher trans, tenho 49 anos, estou usando um blazer branco, uma camisa azul, cabelos compridos escuros, pele parda e estou com um fundo branco aqui atrás de mim. Qual é a ideia quando a gente fala como tema, né, que eu coloquei como título dessa conversa, de falar, né, meus direitos, nossos direitos, direitos humanos? A primeira coisa que vem muito à mente da gente, que a gente contextualiza nessas discussões é de que direitos a gente está falando, né? Eu vou usar, né, a gente está aqui, aí amanhã se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT, a gente tem algumas questões a se comemorar, a gente avançou em algumas questões, mas ainda a gente está muito longe de atingir o ideal para que a gente, de fato, possa dizer que vivemos com igualdade, né? E nessa oportunidade eu vou falar um pouco do meu lugar de fala, da minha vivência enquanto mulher trans ou travesti, como queiram me auto-identificar, nesse mundo, nessa existência, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa na sociedade que a gente vive, né? Falar de direitos humanos para essa população que nunca teve direitos, né? A gente não tem o direito de existir, o direito de ser quem a gente é, né? A gente, para nossa população, tudo é negado, tudo é muito difícil de ser acessado, é muito difícil de você conseguir minimamente sobreviver com os desafios impostos principalmente para nós, né? A gente vai numa escalada aí, a gente sempre faz essa linha, né? Essa linha do tempo, quando a gente se autodeclara, que se autoentende nessa identidade, isso na grande maioria das vezes ocorre entre lá os seus 12, 13 anos, com a revelação para a família, a primeira dificuldade que a gente enfrenta é a exclusão do seio familiar, né? Nós somos postas para fora de casa, nós somos expulsas de dentro dos nossos lares, nós somos retiradas desse seio familiar porque não se entende, porque a sociedade não foi preparada para entender a nossa existência, os nossos corpos nesses espaços. Saímos do nosso lar, nós vamos para o nosso dito segundo lar, que seria a escola, que é outro espaço que também não nos acolhe, né? A gente tem aí hoje já uma discussão que se fala sobre a evasão, que a gente já denomina, já até renomeou essa palavra para exclusão, porque a verdade é que nós não temos o direito de permanecer nesses espaços, nós somos expulsas desses espaços. Não
explicitamente, mas de alguma forma nas atitudes se exercita dentro desse espaço escolar, né? Então, que não, mais uma vez, não foi preparado para acolher o nosso público. Saímos da escola, vamos para o nosso rol social. Se a gente não se adequa, se a gente não está dentro de padrões, como ditos aí postos pela sociedade como o padrão de feminino ou o padrão de masculino, se a gente não se encaixa dentro desses padrões, é mais uma exclusão. Vamos para a sociedade. O que a sociedade reservou para nós? Nada. Né? A gente pode dizer, infelizmente, nada, porque a gente não tem acesso a nada. Tudo para a gente acessar é muito difícil, é muita briga. Eu costumo sempre dizer que a população trans, de travestis e transexuais é uma das únicas populações que, quando vai buscar seus direitos, precisa levar a Constituição embaixo do braço para poder dizer para aquele servidor, para aquele agente, para aquele comerciante, para quem for atendê-los, que sim, está aqui, esse é o direito, está aqui nessa lei, assim, assim, assado. Porque, do contrário, se a gente for por livre e espontânea vontade, a gente não consegue. Né? Então, a sociedade também não se preparou, né, como eles dizem, não se preparou para entender e para aceitar os nossos corpos nessa convivência em sociedade. Saímos dessa questão da sociedade, nós vamos bater lá na questão da empregabilidade, né? Eu sempre pergunto para as pessoas nos espaços quando eu estou, quantas daqui já tiveram a oportunidade de ser atendida por uma travesti ou uma transexual no mercado de trabalho formal? Aí, né? Sempre é um silêncio, assim, nas salas. Aí você pergunta assim, e por mulheres lésbicas masculinizadas, por homens gays, ou por homens trans, às vezes? Várias pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas estão inseridas. Mas aí quando a gente vai olhar para esse recorte dessas mulheres, aonde estão essas mulheres? Nas esquinas. Porque hoje nós somos a única população que atua na prostituição que usa da rua para poder sobreviver, para poder tirar, né, minimamente um sustento, porque foi o único lugar que restou para essas mulheres. Né? O único espaço onde elas foram inseridas, que elas foram oportunizadas de poder estar, foi nas ruas, nas esquinas. E aí? Quem já teve a oportunidade de conversar com uma travesti prostituta, uma profissional do sexo? Pouquíssimas pessoas, né, se deram a esse trabalho. Mas, do contrário, romantizam. Porque quando passam nos pontos de prostituição, ficam lá assim, endeusando aquela menina, porque ela tem um corpo. Realmente, as mulheres travestis e transexuais têm um corpo belíssimo. Elas se fizeram necessários esse sofrimento, porque é um processo muito doloroso, muito complicado, que eu falo sempre com propriedade de dizer assim, que mulheres cisgêneras não aguentariam passar 1% do que essas meninas passam para poder chegar a a ter essa passabilidade, um pouco dessa passabilidade, porque ainda assim somos apontadas na rua por estereótipos, né? O ombro largo, pomo de Adão, tal do gogó, né? A voz, o rosto mais quadrado. Todas essas formas que as pessoas identificam como masculina, sempre são apontadas para essas mulheres. Para quê? Para, mais uma vez, ridicularizá-las, para vitimizá-las, para colocá-las num lugar de inexistência mesmo, né? Porque não reconhecer essa pessoa, é não dar o direito dela ser o que ela é. E aí sempre eu faço essas perguntas, assim, de perguntar assim, você, né, a professora, você é igual a ela? Não é. Você é igual a ele? Não é.
Por que nós temos que ser igual às outras pessoas? Né? As pessoas transgêneras não precisam se enquadrar na cisgeneridade. Não precisam. Não precisam se enquadrar. Essas caixinhas, nem quem teria que seguir as caixinhas segue os padrões. Por que a gente tem que seguir? Por que a gente tem que estar sempre nessa busca constante de ter essa passabilidade para poder ser aceita nos espaços? Tem lógica. Né? Então, diante disso, hoje a gente tem aí os dados, né, dos últimos dados, 92% da população de travestis e transexuais hoje estão na prostituição, não por vontade própria, mas por imposição, a gente pode dizer, porque foi uma imposição. É isso que você vai fazer, se quiser, se não quiser, morre de fome. Ou, como várias vezes ouvimos, só te aceitaremos se você voltar a ser o homem lá. Se você cortar o cabelo, se você usar vestes masculinas, aí a gente vai te aceitar. Isso foi o que eu ouvi de uma comunidade terapêutica que duas meninas queriam sair do vício, né, do uso da drogadição, queriam se internar e o gestor da casa disse que aceitaria elas se elas voltassem a ser do gênero masculino. Cortassem seus cabelos, usassem vestes masculinas e se portassem como homens. Porque a casa era para homens, o espaço era para homens. Então, 92% dessa população que está na prostituição. O que sobra para o resto? Né? A gente tem aí, dentro desses dados aí, uma porcentagem que ainda está na casa dos pais, que consegue minimamente se manter nesses espaços familiares, né? E o restante estão aí sobrevivendo dos seus próprios sustentos, né? Que daí é no ramo da beleza, fazendo outras atividades na música, tentando se inserir no mercado de trabalho de alguma maneira para poder se manter. Então, ainda é um caminho muito longo que a gente tem, né, dessas questões, que eu acredito que tão cedo não vai mudar, porque a gente já vem com as estatísticas de 90% desde a década de 2000, que vinha-se nesse patamar e não abaixou, muito pelo contrário, a gente teve, com a pandemia, teve um aumento, e a pandemia também prejudicou muito, muito, muito essas meninas. A gente tem um reflexo hoje no sistema carcerário do aumento dessas meninas. A gente tem a situação de rua, também um aumento bem expressivo dessas mulheres em situação de rua. Por quê? Porque a pandemia também as afetou. E as afetou da pior maneira possível, porque foi na sua forma de sobrevivência da renda, de conseguir fazer com que conseguisse se manter na alimentação, na hospedagem, porque sim, muitas delas, muitas vezes, têm que trabalhar para pagar o espaço onde dorme, o espaço onde come, né? Então, e com a questão da pandemia, muitas dessas meninas acabavam voltando para casa sem um mísero tostão. E aí, 2, 3, uma semana sem conseguir fazer nada de dinheiro, como é que você sobrevive? O que você vai esperar? Nós tivemos um número muito alarmante ali de pessoas que hoje estão em situação de rua, pessoas que estão no cárcere privado, justamente advindas dessas situações, né? E eu sempre falo, gente, eu não vejo uma forma de criminalizá-las por isso, porque assim, se elas tivessem outras oportunidades, com certeza, muitas delas que hoje estão no cárcere privado, muitas delas não teriam chegado nesse espaço, né? Porque, gostem ou não, o tráfico não faz distinção de pessoas. A marginalidade, o crime não faz distinção de pessoas. Para eles, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se é magro, se é trans, se é cis, se é homem, se é mulher, todo mundo se encaixa dentro dessas questões. E aí, como que você vai culpabilizar essas pessoas, né? Mais uma vez, porque muitas vezes tiveram que, de alguma forma,
se socorrer. Né? Então, a gente teve um número muito alto de pessoas encarceradas, a gente teve um número muito alto também de meninas em situação de rua. A Curitiba, há três meses, inaugurou um primeiro hotel para acolhimento de mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem 20 vagas, a gente já está com as 20 vagas preenchidas. A gente está lutando para aumentar, porque a gente tem uma demanda que está vindo, que soube do hotel, que está vindo e que está aí buscando o serviço. Nós temos o Paraná como referência para os outros estados no acolhimento de mulheres no cárcere. Nós temos a primeira unidade de referência exclusiva para acolhimento de travestis e transexuais e homens gays em situação de vulnerabilidade, que seriam os homens gays afeminados, né? Quando a gente começou o projeto, em 2017, 2018, nós começamos com 11. Agora, a cadeia era em Rio Branco do Sul, agora foi para Toledo, foram transferidas para Toledo 53 pessoas. Isso que a gente ainda sabe que muitos espaços têm e que não fizeram as transferências, né? Porque a proposta era de que elas fossem transferidas imediatamente para Curitiba, por se tratar de um espaço exclusivo para elas. Então, a gente sabia um número aproximado que a gente tinha já à época era de em torno de 80 a 100 pessoas encarceradas. E aí, elas hoje foram para Toledo. Então, esse aumento se deu justamente por essas questões, dessas meninas não terem acesso, dessas meninas não poderem estar. E aí, uma das coisas que eu ouço sempre dizer assim, nós precisamos fazer projeto para ressocializar essas pessoas, a gente precisa fazer... Mas como a gente vai fazer um projeto para ressocializar pessoas que nunca tiveram o direito de ser socializadas? Que nunca puderam se socializar? A gente vê essas meninas em festa de casamento, a gente vê em 15 anos, em batizado, em chá de bebê, não vê. E aí você quer cobrar a ressocialização dessas pessoas? Como? E isso é um direito, enquanto ser humano. É um direito que a gente não tem. Eu fui participar de um casamento em olha, já tinha quase 30 em 2016 que eu fui num casamento, no meu primeiro casamento que eu fui convidada, 2016, eu já tinha quase 35 anos, 35 anos. E aí? Por quê? Né? E aí eu sempre gosto de dizer, gente, assim, desmistificar algumas questões, né? Por que a nossa população precisa sempre dessa questão assim, vamos fazer uma capacitação, vamos fazer uma formação para as pessoas para trabalharem com as pessoas trans? Para que isso? Vocês fazem formação para trabalhar com pessoas héteros, com pessoas cisgêneras, com pessoas heterossexuais, com pessoas brancas, com pessoas negras? Vocês não fazem. Por que para nós precisa de capacitação de como trabalhar? E pensar como é que a gente vai fazer com uma pessoa inserida aqui na empresa, qual banheiro ela vai usar? Eu falo, né? Vocês estão vendo um ser de outro planeta? Eu sou um ser de outro planeta que precisa ser estudado, que precisa entender como tratar? Como é que vocês fazem o tratamento entre vocês? Qual é a primeira atitude que vocês têm quando vocês conhecem uma pessoa? Não é perguntar o nome da pessoa? E por que para nós precisa ser essa coisa do excesso de zelo, de cuidado, de dizer assim, como que você gostaria de ser chamada? Como que eu te chamo? Pergunta meu nome. É simples, é o básico, né?
Porque sim, gente, a gente é um ser humano como qualquer outro, a gente também tem sangue correndo, a gente também é de carne e osso, né? A gente não tem nada de diferente. O diferente está nos olhos de quem vê, na forma de como vê, né? Porque o que seria do mundo se todo mundo fosse igual? Já diz, né? O que seria do mundo se todo mundo fosse igual, se não existisse essa diferença. A maior riqueza do mundo está justamente nessa diversidade, nessa miscigenação que a gente tem, nessas multiplicidades de pessoas que exteriorizam formas diferentes de viver, de se vestir, de comer, de se relacionar. Isso é o que enriquece a humanidade. Mas, mesmo com toda essa questão, nós ainda sempre somos deixadas de lado. Nós sempre somos excluídas desses avanços, desses ciclos, dessas dinâmicas de sociedade, porque, sim, somos corpos não desejados, né? Temos aí várias questões hoje que a gente discute. Uso do banheiro, vou dizer o que está aí na polêmica, né? Uso do banheiro. Quantas mulheres, vocês aqui, né, que ficam as perguntas, né? Quantas mulheres, ao ir no banheiro, quantas vaginas vocês veem nesses banheiros que vocês vão? Eu já ouvi de pessoas dizer assim, eu não vejo nem a minha, que só dos outros. É isso. Né? Os homens precisam experienciar isso, e eu sempre dou essa dica assim, os homens precisam experienciar a oportunidade de conhecer como é a dinâmica de um banheiro feminino. Lógico, não com mulheres lá dentro, mas uma dinâmica num dia no banheiro vazio, numa oportunidade que não tenha ninguém que vá usar aquele espaço, conhecer a dinâmica de um banheiro feminino. E aí, do contrário, a gente pergunta, eu sempre pergunto para os homens assim, vocês, homens, quando vão ao banheiro, mesmo que involuntariamente ou voluntariamente, por curiosidade, quantos pênis vocês veem no banheiro? Quando não veem voluntariamente, muitas vezes tem a velha esticada de olho, né? Não sei o porquê, não me interessa também, cada um sabe de si, mas, gente, sim. Né? Então, qual é a lógica de querer proibir? Eu, por exemplo, hoje posso dizer para vocês, eu tenho uma incontinência urinária leve, porque sim, quando mais jovem eu tinha muito medo de usar o banheiro. Muito medo de usar o banheiro. Medo de sofrer violência, medo de ser tanto violência física como violência verbal, medo de ser impedida de utilizar aquele banheiro, de ser tirada de dentro daquele banheiro. Vocês já passaram por isso? Pois é. Então, queria saber qual é a lógica de hoje, se perder esse tempo com essas falácias, né? Se discutir uma questão que é óbvia, é uma necessidade fisiológica do ser humano, gente. Ah, mas as mulheres travestis vão usar o banheiro porque tem um pênis, vão querer usar o banheiro para estuprar as nossas crianças, nossas filhas, nossas esposas, nossas namoradas. Que mundo eles vivem? Daí eu gosto de provocar mesmo, né? Porque vamos buscar os dados. Qual é o maior número de estupradores? Dentro de casa. Aonde estão esses estupradores? Como eles vivem? A gente pode elencar. Homens, em 99% do índice, 99% são homens héteros. E aí? Quais são os dados? Ah, e certa vez, né, gente, uma pessoa me indagou e falou assim, mas e aquele caso que o Drauzio Varela trouxe da Tiffany, lá de São Paulo, aquela travesti que está presa por estupro de um menor, né? Então, vamos lá. Para quem não sabe, Tiffany transicionou dentro da cadeia. Antes de estar na cadeia, Tiffany se identificava como um homem gay.
Ela foi entender a sua transexualidade, a sua travestilidade dentro da unidade, quando já estava presa. Então, a gente não tem nenhum caso que diga que uma criança foi estuprada por uma travesti ou por uma transexual. E aí? Ainda assim, vão querer nos impedir de usar um banheiro de acordo com a nossa identidade de gênero. Qual a lógica? Eu sempre falo para os meninos, para os meus amigos assim, né? Tu acha que, para os meninos, né, que sempre tem essa questão de, porque você tem, que ainda se prendem a essa questão de genitália, né? Pênis, vagina. Né? E aí eu sempre falo para eles assim, olha, meu amor, vou ter que dizer para vocês assim, ó, que se pinto fizesse um homem, desculpe a palavra, mas usando, né, o português bem chulo mesmo, se pinto fizesse um homem, eu não tinha nascido com um no meio das pernas. Porque eu tenho certeza que nenhum homem, nenhuma mulher se construiu e chegou até a idade que tem hoje, a cabeça que tem hoje, baseado na sua genitália. Eu não me construí a mulher que sou, a pessoa que sou, pela minha genitália. E eu tenho certeza que vocês também não. Tudo na nossa vida é construção. A gente se constrói, né? A gente vai evoluindo e vai se constituindo dentro do que a gente acredita ser o melhor para nós. E nós também somos assim. Certa oportunidade de discussão, mas você nasceu no corpo errado. Não, eu não nasci no corpo errado. Eu apenas nasci com uma genitália que não condiz com o meu gênero. E isso não me desqualifica o gênero que eu me identifico. E isso é muito importante a gente discutir. Porque, sim, sexo, genitália, né, não quer dizer nada se a gente for entender as nossas construções. Se a gente for entender como chegamos até aqui. Se você entender que você chegou até aqui, nesse contexto que você vive hoje, se você entender que você chegou por causa da sua genitália, aí, meu amigo, me desculpe, mas eu acho que precisa procurar ajuda, porque realmente você está num país, está num mundo paralelo, porque eu não consigo conceber, eu consigo acreditar que alguém possa ter chego até onde se encontra hoje, só porque nasceu com pênis ou nasceu com vagina. Né? Então, gente, dentro disso tudo que eu quero trazer, é que isso, direitos. Né? A gente tem aí na Constituição, lá no artigo 5º, tudo lindo, que todo mundo é igual perante a lei, que todo mundo tem os mesmos direitos, que todo mundo tem. Mas que forma que esses direitos estão sendo vistos? Verticalmente? Um com mais, um com menos, um com... né? A lógica a gente seria, né, na horizontalidade. Mesmo na horizontalidade, a gente precisaria da tal palavrinha que todo mundo gosta de usar, mas eu acho que pouca gente sabe o que de fato ela representa, que é a tal da equidade. Não adianta nada estar todo mundo na horizontalidade, né? A gente tem aquela imagem que ela é bem certeira assim para falar, né? Não adianta nada a gente estar na horizontalidade enquanto uns estão aqui e outros estão aqui. Ou está todo mundo igual, ou não existe essa tal horizontalidade. E onde nós nos encaixamos nisso? Será que nós nos encaixamos? Será que nós estamos realmente inseridos dentro dessa horizontalidade que todo mundo fala, dessa tal equidade que todo mundo busca, todo mundo quer? Não, né? Porque nós sempre seremos corpos não desejados para a convivência. Né? O termo travesti, a identidade travesti, ela sempre vai remeter à prostituição, à violência,
a drogadição, a marginalidade. Como se nós fôssemos seres que não servíssemos para o convívio. Como se isso nos colocasse abaixo da margem, como pessoas, como seres humanos. Quantas pessoas héteras são violentas? Quantas pessoas héteras cometem crimes? Quantas pessoas héteras se envolvem na marginalidade? Quantas pessoas héteras não performam a tal feminilidade ou a tal masculinidade? E ainda assim estão aí. Por que a gente não pode estar aí também? O que é que a gente tem de tão errado, de tão criminoso, de tão assim, de impuro, que a gente não possa estar nesse mesmo meio, que a gente não possa seguir lado a lado com todo mundo como seres humanos que a gente é. Né? Então, falar de direitos, por isso que eu gosto muito dessas questões, falar de direito, a gente sempre precisa olhar o lugar que a gente parte para falar de direitos. Se eu sou um homem branco, hétero, cis, a partida é totalmente diferente de uma pessoa preta, mesmo que homem ou mulher, é totalmente diferente. E a gente precisa entender isso, a gente precisa fazer esse exercício de se colocar do lado de cada ponte para entender se o meu parceiro, o meu adversário, né, meu dito adversário do lado, vai ter as mesmas condições de partir do outro lado da ponte com a igualdade que a gente teria, que os outros teriam. Que essas pessoas que têm esse dito privilégio teriam, que muitas vezes não reconhecem esses privilégios. Aí a gente vai entender por que a gente busca falar de direitos para a nossa população de travestis e transexuais. O dia que a gente conseguir estar inseridos, pelo menos socialmente, eu acho que a gente já vai conseguir avançar em alguns pontos. Porque enquanto a sociedade ainda nos excluir, enquanto a sociedade nos jogar à margem, enquanto o Brasil ainda for campeão, né, e se manter nesse ranking de sendo o país que mais mata, né, nós estamos aí no 14º ano, sendo o Brasil o país que mais mata pessoas, e eles dizem LGBT, mas a gente coloca como pessoas trans, porque das 247 mortes de 2022, 178 eram de pessoas trans. Quem mais morre? Né? Então, até quando o país vai ocupar essa posição sem fazer nada, sem procurar fazer nada, né? O pessoal sempre me questiona, né? Já fui questionada nessas questões de eu falar das mortes, né? Nós somos o primeiro país que mais mata e somos o terceiro país que mais consome pornografia com a temática de travestis. Né? Então, eu sempre digo isso, gente. Servimos para o prazer, mas não servimos para o convívio. Servimos para satisfazer os fetiches, né? Os desejos sexuais dos homens, mas não servimos para o convívio em sociedade. Porque somos mortas por esses mesmos homens que usam dos nossos serviços, que utilizam-se dos nossos corpos nas esquinas. Ah, mas vocês, eu já ouvi isso, né? Vocês se vitimizam, vocês vivem nesse velho mimimi e tal e tal. A gente não questiona as mortes, porque a gente sabe, morre, né? O que a gente questiona são os requintes de crueldades impetrados nessas mortes. Né? Uma mulher trans, ela não vai morrer só com um tiro. Ela vai morrer com um tiro e a pessoa ainda vai esfacelar a cabeça dela, vai desfigurar essa pessoa toda. Aí sim ele vai se dar por contente que ela está morta, de fato. Porque só o tiro não foi suficiente. Temos o caso aqui de São Paulo, que eu gosto sempre de citar. O caso de São Paulo, que o menino dormiu, que a menina fez tudo o que tinha que fazer, se satisfez. No outro dia de manhã a matou, arrancou o coração e colocou uma imagem de uma santa no lugar do coração.
E ainda teve para a polícia disse agora ela está pura. Agora ela sim, ela é uma pessoa pura. Tivemos na Alemanha também um caso bem emblemático de uma mulher trans, que já tinha passado pela cirurgia de redesignação, se envolveu com um rapaz. 3 meses depois, o rapaz veio a descobrir que ela era trans, que ela tinha feito a cirurgia e não tinha contado para ele, ele se sentiu traído e tal. Ele simplesmente foi lá e a matou no outro dia com 149 facadas. Vocês conseguem mensurar o que é repetir 149 vezes um golpe? A mesma, né? 149 facadas. Para quê? Que ódio é esse? Que ódio é esse? E aí, morreu. Tá, morreu. Mas por que matar tanto essas mulheres? Por que essas mulheres são mortas só pelo simples fato de serem pessoas trans? De serem mulheres trans? É por isso que a gente questiona. Morremos, nos matam, nem morremos, nos matam pelo simples fato de ser quem somos. Hoje a gente discute as mulheres estão vivenciando tudo que a gente vivencia. Simples fato de morrer por ser quem se é. Nesse Brasil onde a gente tem aí uma população quase 52% de mulheres e ainda assim com toda essa violência sobre esses corpos. Né? Então a gente morre pelo simples fato de ser quem somos. Quantas pessoas vocês já ouviram morrer, serem mortas, né? Terem a vida ceifadas pelo simples fato de serem heterossexuais? Vocês conhecem algum caso? Ah, ele foi morto porque ele era heterossexual. Não conhece. Ele foi morto porque era homem também. Nunca tivemos um caso de dizer assim, ah, matei porque ele era homem e não gosto de homem. Mas nós morremos porque simplesmente somos travestis. Acima de tudo, somos mulheres. Dia que a gente conseguir romper esse velho estigma, né? Esse velho conceito de que temos que olhar as pessoas pelo sexo, pelo gênero, a gente, quem sabe a gente consiga chegar em algum lugar, né? Porque sim, toda vez que você vai fazer alguma coisa, ante ao ser humano, vem a questão identitária. Ah, é mulher, ah, é homem, ah, é trans, ah, é não sei o quê, é não sei o quê. Nunca se olha o depois, né? O que vem por trás disso. Independente de eu ser uma mulher trans, eu sou um ser humano. E a partir do momento que eu me concebo enquanto ser humano, meus direitos estão garantidos, porque eu também tenho direitos. Eu também tenho, de certa forma, a contribuição para a existência do mundo, para essa vida em sociedade. Então, a gente vai ter que entender, né, nesses espaços que a gente, quando a gente fala das nossas mortes, né, não é simplesmente pelo fato de reclamar ou de querer se colocar como vítima, é porque é uma realidade que a gente vivencia. Né? Nós falamos também nas discussões, né, a nossa população, muitas vezes, eu participo de discussão sobre espaços da segurança pública, por exemplo, a construção do novo BOU, que vai hoje permitir a inclusão de nome social, identidade de gênero, orientação sexual. O BOU é o Boletim de Ocorrência Unificado, né, da polícia. Muitas vezes, muitas de nós, principalmente, nunca vai conseguir acessar esse boletim. E aí eu digo por quê? Porque a nossa violência contra a nossa população, ela é uma violência fatal, que ela não dá o direito ou ela não permite que a nossa população, que essas mulheres, consigam ir numa delegacia denunciar um agressor ou fazer algum tipo de outra ação, para poder, né, minimamente exercer o direito de ter um retorno sobre essas violências que sofrem, né? Porque sim, a grande maioria
elas sofrem uma violência fatal, ceifando as vidas, fazendo com que elas não consigam alcançar esses espaços. Então, acho que já está mais ou menos dentro do tempo, né? Quando a gente for pensar para falar de direitos, né? Direitos e incluam a gente, nos vejam enquanto pessoas, né? Se dispam desses preconceitos, consigam nos olhar mais a fundo e nos dê a chance de mostrar o quão capazes somos. Somos capazes de amar, somos capazes de nos relacionar, somos capazes de contribuir e de somar. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer é a oportunidade de estar e de ser ouvidas. Que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se surpreender com as experiências que vocês vão ter com essas pessoas. E aí, para finalizar, como sempre faço, eu gosto de deixar uma reflexão para todo mundo que participa, né? Em 2018, eu ouvi nas minhas redes sociais de uma pessoa que estava ali nas minhas redes, que eu era um tipo de pessoa que eu não devia existir no mundo. E isso me colocou num lugar de reflexão que como eu respondo a ele, eu gosto de deixar como provocação para as pessoas, né? Que é o seguinte: em que a minha existência fere a de vocês? Que direitos eu estou usufruindo que não sejam meus por direitos enquanto ser humano? Fica a reflexão, gente. Muito obrigada. Agradeço aqui a oportunidade. Que precisarem, conte comigo. Isso. Só quero fazer um comentário, é Caroline? Caroline. Que eu me lembro que na década de 70, né, na minha infância, era muito comum a gente ouvir das pessoas assim: a sociedade não aceita isso, a sociedade não aceita aquilo. Como se a sociedade fosse um clube fechado, né? E hoje a gente está um pouquinho mais para frente, a gente já entende que a sociedade é a totalidade, né, de todos os seres e coisas que estão ali, né? Mas essa mentalidade de deixar para fora, né? Parece que o ser humano, não sei, não gosto de generalizar, mas essa tendência de buscar um motivo às vezes até banal, né? Para você colocar de fora. Sim. Por exemplo, padrão de beleza, mesmo aquele padrão bem careta. Quem usa óculos está um pouco de fora. Exato. Né? Quem é um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais magrinho, quer dizer, é uma coisa tão abstrata, tão maluca, né? Que não cabe em ninguém. Olha, quando eu fiz o ginásio, na 5ª série, nós tínhamos um grupo que era justamente esse perfil. Era eu, que era o gayzinho da escola, tinha o Hamilton, que era um menino que tinha 11 anos, ele tinha quase 1,90 m. Era o altão? Era alto e magro. Tinha o Alfredo, que era gordo. Tinha a Margarete, que era uma pessoa que tinha problema de tireoide, e ela dormia na sala de aula, então ela era uma pessoa que ela era excluída. Tinha o Edson, que era um cadeirante. Então nós éramos o nosso grupo, o grupo dos excluídos, pode-se dizer assim. Porque era isso, a gente não se inseria, né? Eu consegui romper, passar a fase de ginásio, porque, de certo modo, eu me empoderei muito de saber o que eu era e o que eu queria ser, né? Então, eu sempre fui, né, mostrando para as pessoas. Eu lembro no primeiro ano do ensino do 2º grau, a época, né, quando fiz isso lá em 1996, 98, mais ou menos, a professora de economia chegou na sala e disse que economia não era uma matéria para pessoas delicadas.
né? Hello? Enfim. E eu sempre tive por hábito, a primeira coisa que eu sempre dizia na sala de aulas, naquela coisa assim, vamos fazer uma roda de apresentação. Meu nome é tal, 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 eu sou... E aí eu já dizia assim, olha, meu nome é tal, antes de passar pela retificação, meu nome é tal, sou uma pessoa gay, estou aqui para somar, se quiser ser meu amigo, bem, se não quiser também, muito bem, seguimos o baile, mas partimos do princípio da humanidade, que é o respeito. Você lá, eu aqui, se respeitamos e seguimos a vida. Então, eu sempre fui muito dessa questão, assim, de me colocar, justamente por entender isso, porque eu sempre fui essa pessoa excluída. A gente sempre veio dessa exclusão, de não poder acessar. Ia jogar futebol, nós nunca éramos escolhidos para os times de futebol. E o professor obrigava a gente. Eu odiava jogar futebol, mas o professor insistia que a gente tinha que jogar futebol. Com aquele monte de meninos lá que se achavam os Pelé da vida, né? E, sabe, a gente sempre era excluído, a gente sempre era os últimos a ser escolhidos. Né? Ia jogar vôlei com as meninas, a mesma coisa, sempre as últimas a ser escolhidos. Por quê? Porque a gente veio dessa exclusão. E aí, muito interessante você falar, né? Porque, por exemplo, a década de 80, 70, 80, até a década de 90, a grande maioria das travestis eram presas por vadiagem. Elas só saíam a parte da noite, tanto que eu lembro, na minha adolescência, eu lembro que a gente via nas matérias, né, que tinha aquelas canais sensacionalistas de violência, né, tipo um Alborguete da vida, um 190, aquelas coisas de antigamente. E Alborguete, para vocês que são mais novos, foi um apresentador de TV que ele apresentava um programa de notícias, justamente dessas notícias policiais. Isso na década de 80, né? 80, 90. E ele foi vereador, teve uma passagem, depois foi deputado estadual, então teve umas passagens, e foi a pessoa para quem eu fiz o meu primeiro voto. Se eu conhecesse ele, foi o meu primeiro voto, quando eu votei com 18 anos. Todo aquele discurso dele. Não, mas naquela época ele não era assim tão agressivo, né? Ele foi mudando com o passar do tempo. Mas quando ele era, na minha juventude, ele não era esse homem escroto que ele se tornou. Eu posso dizer, desculpe a palavra, mas é isso. E então a gente tinha essas meninas que elas só eram vistas como as damas da noite, né? Ou as vampiras, né? Porque eram só vistas após a meia-noite, né? No submundo da noite, né? Nessas coisas. E à época a polícia era muito repressiva, então elas, quando eram pegas antes desses horários nas ruas, a polícia levava elas para as delegacias e as enquadravam por vadiagem. Né? E aí, quando levavam para esses espaços, quando resolviam fazer as batidas nas famosas ruas de prostituição aqui, que era a Piquiri aqui, né, antigamente, a Getúlio Vargas, a Cruz Machado, a época de vacas gordas da Cruz Machado, que era a boemia de Curitiba, porque Cruz Machado, vocês conhecem? Cruz Machado lá no centro. Cruz Machado, na década de 80, foi uma rua boêmia. Era onde concentravam as boates, onde as mulheres trabalhavam nas boates. Tinham vários bares ali, então era uma rua que era um fluxo gigantesco à noite. Né? Hoje está morta, mas foi um lugar. E essas meninas, muitas delas às vezes ousavam trabalhar na Saldanha, e às vezes a polícia fazia essas inserções de fazer, hoje é dia de bater. Então elas batiam aqui na Piquiri, de ponta a ponta aqui na Piquiri da Brama, até lá em cima na churrascaria Paiol. E quando pegavam as meninas, que as meninas não conseguiam fugir, levavam para as delegacias, e nas delegacias molhavam as celas, porque elas iam passar a noite toda na delegacia, molhavam as celas para elas não poderem deitar nos lugares para poder sentar ou descansar, para elas terem que ficar em pé a noite inteira. Sim, e ainda vemos, nessa época, hoje ainda a gente tem um pouco mais de avanço, né? Que a gente tenha, de certo modo, reconhecido a identidade, né? O A, né? na coisa, mas nessa época ainda se dizia o travesti, né? Se usava o termo o
o travesti, fulano de tal, o travesti, que matou, roubou, fez não sei o quê, fez não sei o quê. Então, foram anos, assim, muito difíceis. E para a gente conseguir chegar hoje, mas ainda assim, vivemos essa exclusão. Nada para a gente mudou, né? Essa inserção social, essas discussões que todo mundo gosta de dizer que, hoje, a velha frase do eu até tenho amigo gay, eu até tenho amigo lésbica, amiga lésbica, mas eu não tenho travesti. Por quê? Né? Então, é isso, é uma evolução que vai ter que ir sendo, né, devagarinho, só que chega uma hora que você, enfrentar aí, por exemplo, essa questão da discussão do banheiro, né? Vai ter uma audiência pública agora dia 7, que o deputado, o pastor Arruda, da Câmara, da Assembleia Legislativa, está puxando, que ele quer discutir ideologia de gênero nas escolas. É mole? Bom, já começou com o pastor, né? Não, tem o pastor Henrique Vieira, que é outra... Então, a gente está aí, e aí eu sempre pergunto para as pessoas, o que é ideologia de gênero? Me conta, o que você sabe por ideologia de gênero? O que você entende por ideologia de gênero? Você sabe quem trouxe a ideologia de gênero? Quem trouxe a essa primeira discussão? Eu não quero falar o nome, eu acho que foi o Iluminado, não? Não, veio da igreja. Papa Bento XVI. Ele quem veio que começou com essa discussão. Na igreja. E aí, o fundamentalismo se apropriou dessa coisa e trouxe. E aí eu pergunto para vocês, né? Eu quero participar dessa audiência porque eu quero tentar, pelo menos, ter a oportunidade de perguntar justamente isso. O que vocês entendem por ideologia de gênero? Porque até onde eu sei, quando a gente teve a Conferência Nacional da Educação, o que a gente discutia era discutir sexualidade e gênero nas escolas, para justamente evitar com que essas meninas passassem pelas situações de abuso sexual, de estupro, de saber como se autodefender, não só para as meninas, como os meninos também, porque o alto índice de estupro de meninos, de violência contra os meninos também é alto. E essa era a discussão, não essa coisa de querer dizer. E outra, né? Quem vira gay, ou quem vira trans, ou quem vira lésbica da noite para o dia? Quem vira, né, como eles gostam de dizer, quem vira uma pessoa com essa orientação da noite para o dia, ou porque está influenciada por mim? Não existe isso, gente. E aí a gente está enfrentando isso, esse fundamentalismo doido que vai trazendo esses debates para cada vez mais nos violentar, assim, né? Nos colocar à margem da margem do que já está na margem, né? É isso. Caroline, como que está o Paraná no Brasil, assim, em números, assim, enfim, estatisticamente? Nós somos agora eu não lembro se é o oitavo estado ou se é o 14º estado com mais mortes. O Nordeste é o estado mais violento. O Ceará é o estado que concentra maior número de mortes, a violência maior lá. Daí vai descendo, daí vem Nordeste, Sudeste, acho que Centro-Oeste, daí Sul. Então, a gente está assim, mas ainda assim... Em relação a políticas, assim, existe algum estado, alguma região que tenha mais? Ó, tá meio parelho, assim, né? Não tem... Porque o que se conquista para um estado, geralmente acaba refletindo nos demais, né? Então, assim, de políticas, de diferenças, não existe nada, assim, tá meio, sabe, assim, lógico.
aos passos lentos, né? Mas uma das coisas que eu sempre digo também é que a gente precisa entender, a gente tem decisões judiciais, a gente não tem políticas públicas efetivas, né? Porque vai pela jurisprudência, né? Não vai porque o Senado legislou, o Congresso debateu, ou votou, ou fez. Não, as nossas políticas, todos os avanços que a gente tem para a nossa população, todas elas foram via judiciário. E não é mais interessante esse avanço? Mas ele é muito fácil de ser derrubado, né? Ele é muito fácil de ser derrubado. Lembro quando a gente teve a DI 4275, que era do nome civil, quando o STF manifestou que ia debater sobre o tema, uma semana depois o Senado também disse que ia colocar em pauta a votação um projeto que está parado no Senado há mais de 20 anos. E eles debateram. E o STF disse que mesmo que eles tenham debatido, mesmo que eles tenham feito, eles iam legislar e eles legislaram. Tanto que a discussão, esse projeto de lei que estava no Senado, era para permissão para a gente incluir nome social, não era nem nome civil, era nome social ainda. Porque é uma discussão que já vinha de muitos anos. E aí tivemos a graça que o Barroso fez, que o STF fez, de conceder a retificação de nome, de prenome e gênero. Né? Porque também entendeu-se que não adiantava alterar Caroline e ficar no gênero masculino. Né? Então, se alterou prenome e gênero. Então, hoje a gente faz administrativamente, direto nos cartórios, onde a gente foi registrada, de preferência, né? A retificação de prenome e gênero, que a gente altera todo esse contexto. A gente deixa nosso nome antigo, né? Nome civil de batismo, passa a deixar de existir para ser o novo nome com o qual a gente se apresenta e se identifica, alterando também o gênero, independente de ter passado pela cirurgia de redesignação ou não. É um direito nosso, né, nessa conquista. Teve Paraná teve 72% de alterações de registros, né? 72% de alterações de registros de prenome e gênero. Então, e a gente, enquanto universidade, assim, o que você acha que a gente poderia fazer para isso aí? Olha, assim, Valéria, para ser bem franca, assim, eu acho que a academia tem um trabalho bem forte, que é de tentar inserir essas pessoas. Só que não adianta nada a academia inserir se a gente não fizer um trabalho lá na ponta, né? Eu preciso ver essas pessoas no ensino fundamental, no ensino médio. Nosso índice de evasão no ensino médio, né, de expulsão no ensino médio, chega a quase 80%. São poucas as que... são poucas as que conseguem romper. A gente também fala, né, as transições tardias, o porquê que muitas vezes acontecem as transições tardias. Porque é muito mais fácil eu passar essas fases numa identidade como menino ou como menina, dito gay ou lésbica, e depois fazer a minha transição, do que eu já de frente, já de cara aqui, querer ser a travesti ou a transexual nesse espaço. E essa transição você pode fazer com quantos anos? Não tem. Não tem tanto. A gente tem gente que começou a transição com 60 anos. Mas criança pode fazer? Pode. Não vai fazer a hormonioterapia, mas vai fazer a partir dos 12 anos, começa a fazer o uso de bloqueador para que não desenvolva os caracteres ditos femininos como masculinos, né? Então, acaba fazendo um bloqueio dos hormônios para, quando completar 16 anos, aí começar a hormonioterapia. Então, hoje o CFM reduziu, né, a faixa etária. Então, hoje, antigamente era 18 e 21 para fazer a cirurgia. Hoje é 16 para começar a hormonioterapia e 18 para a cirurgia de redesignação. Isso tudo também depois de muita morte
muito suicídio, que a gente tem um índice altíssimo de suicídio dessas pessoas, muitas mortes por automedicação, sabe assim, as mulheres trans por injeção de silicone industrial. Então, e isso também acabou contribuindo para que eles entendessem, né, a necessidade de antecipar, porque é uma realidade. Eu digo sempre para as pessoas, eu não tive a oportunidade de experienciar a minha vida de criança trans, né? Porque eu tenho 49 anos. Quando eu me identifiquei lá, que era uma criança, né, que era uma pessoa trans, jamais imaginava ter essa discussão de hoje, né? Eu venho da travestilidade. A transexualidade é um termo muito novo, muito recente, deve estar aí beirando seus 12, 15 anos de discussão. Antigamente a gente era forjada na travestilidade, a gente se cresceu e se entendeu na identidade feminina como travesti, não como trans. Hoje a gente fala transexual, que a gente também, que as mais velhas, as mulheres travestis mais velhas, tem muito essa discussão de não apagar o termo travesti, por mais que ele seja um termo espinhento, que por mais que ele seja, né, como eles dizem, assim, é uma coisa violenta falar travesti ou identificar travesti, mas ainda assim foi graças a elas que hoje a gente chegou onde a gente está. Né? E a gente não pode apagar essas histórias, o movimento não faz a mínima questão. E o que se entende das mais antigas nas discussões é que a travestilidade, a transexualidade veio, de certa forma, para higienizar a identidade de travestis, né? Porque aí é transexual. A transexual soa aos ouvidos, né, das pessoas muito bem. Agora, você fala travesti. Quando você fala, né, o pessoal já... Por quê? Porque vem com esse estigma das antigas, né? Que é da violência, das mulheres agressivas, das mulheres marginais, e drogadas e tudo mais. Então, isso acaba, né, sendo motivos para as pessoas quererem, né? Então, hoje a gente tem, aí, dos dados que eu tive em 2019, até 2021, mais ou menos, o HC hoje tem um ambulatório voltado para atendimento de crianças trans, né? O HC de São Paulo. À época, isso em 2021, existiam mais de 1.000 crianças fazendo no Brasil todo. Por que isso? Porque se abriu, de certa forma, a oportunidade dessas pessoas serem quem elas são, né? E a discussão a academia também evoluiu, de certo modo, de entender que sim, essa criança que antigamente eles mesmos diziam, é só uma fase, é capricho, é birra, é coisa. Não, hoje se entende que sim, crianças se auto-identificam nessas identidades muito cedo, muito cedo. Muito cedo. E, tem uma passagem de uma mãe que ela sempre conta, da Marise, uma mãe pela diversidade relatou no grupo para elas que a filha de 8 anos, pegou uma corda e foi para o banheiro tentar se enforcar. 8 anos de idade. Porque achava que não era certo aquilo, que ninguém entendia ela. E tem várias questões, né? Igreja, família... Muito. Né? Muitos homens gays, tem relato de homens gays, muitos homens gays dos pais que levaram na igreja evangélica para exorcizar, sabe assim, há casos absurdos assim, né? Dessas coisas que você só acredita ouvindo mesmo, né? Porque de imaginar você vai dizer assim, é ficção, é um filme que a gente não imagina. Um paralelo, assim, claro, bem distante, mas eu imagino multiplicando por 1000 o que eu percebi, né, o que eu vivenciei, assim, na coisa da escola.
eu me sentia bem deslocado porque eu era órfão, a minha mãe era 40 anos mais velha que eu, uma pessoa semi-analfabeta e rústica, e o meu irmão era especial, assim, com a idade mental que parou nos 3. Então, aquele modelo de propaganda de margarina, aquela família, aquilo para mim era opressor. Né? Eu demorei mais ou menos até com 13 anos que eu percebi que aquele modelo não valia para nada. Mas, assim, dos 7 aos 13, aquilo era opressor para mim. Então, né, as professoras, até de boa vontade, hoje eu as qualifico de ingênuas, né? De ingênuas úteis para o sistema, ou sei lá o quê. Mas aquilo era opressor, né? Aquela imagem da igreja, a família, não sei o quê, o papai, a mamãe. Eu me sentia meio que marginalizado, meio... Né? Porque eu não tinha aqueles padrões, né? A mãe dos meus coleguinhas eram as minhas primas. Né? Então me dava uma sensação que... E a questão da pobreza também, né? Então, Sim. hoje eu vejo que, não sei, claro, hoje eu vejo que as pessoas estão um pouquinho mais, o padrão não é tão cobrado, assim, né? Não, é muito engraçado, assim, né? O público mais preconceituoso é o público que tem beira de 17 a 40 anos. Mais preconceituoso. Mais preconceituoso. Por que será? Boa pergunta. Né? E pessoas que hoje, se você analisar no mundo que a gente vive hoje, 17 anos, você tem uma vastidão de informação. Você tem acesso... Tanto homem como mulher? Tanto homem como mulher. Você tem acesso a um infinito de opções de se informar, de aprender, de conhecer. E aí, qual é a lógica disso, né? E não sei, mas... E é uma fase que é a fase que você mais estuda, mais, quer dizer, a curiosidade, né? Isso. Depois dos 40 você começa a... E teve uma pesquisa que eu vi ainda esses dias, que saiu uma pesquisa, não sei se foi na Austrália, onde foi, agora não me lembro, que disse que 80% das pessoas são preconceituosas. Em alguma forma são preconceituosas. Tem preconceito. Eu fiquei chocada, assim, eu falei assim, gente... Esse preconceito passar para violência, passar para exclusão, passar para... E vai, né? Se a gente... Passar pro filho, né? Se a gente, vai passando, né? se a gente contar que nós tivemos aí, né? Mas se a gente contar aí que a gente teve quase 59% de uma população que votou como votou, Sim. né? Por ali a gente já vê. Naquela época Que era mais difícil. que para o preconceito subir um nível maior, não vai muito longe. Não está muito distante. Né? Esses dias eu estava conversando com um pastor, e aí ele disse assim, vocês demonizam muito a gente, né? Ainda bem que ele sabe. Eu digo assim, olha, não, acho que a pergunta devia ser o inverso, né? Você devia entender o porquê que vocês são demonizados mesmo, de fato. A resposta está com você mesmo disse. Então, umas coisas assim que eu não... Eu hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim, né? Privilégio é uma palavra que para a nossa população a gente não tem como se apropriar. Porque a gente não tem privilégio, a gente tem oportunidades. E às vezes micro-oportunidades, né? E eu, das oportunidades que eu tive, tanto as oportunidades sociais como as de mobilidade, né? De poder estar aqui, por exemplo, é uma oportunidade de mobilidade minha, de poder acessar esses espaços, que é um espaço que eu gostaria que outras pudessem acessar. E eu tenho feito esse trabalho de máximo de vezes possível indicar pessoas para estarem fazendo o mesmo que eu estou fazendo, para que elas sejam vistas. Hoje está na Defensoria, eu tenho feito umas propostas de trabalho, justamente isso. As meninas, nós tivemos agora dia 15 mutirão de retificação,
E a Defensoria assessorou com os ofícios para gratuidade do processo, que tem um custo. E o desafio maior que eu sempre coloquei é: a gente precisa fazer essas pessoas serem vistas nesses espaços. Como a gente vai fazer? A gente vai entregar e elas vão correr atrás. Então, elas hoje estão indo nos cartórios, elas estão indo nos fóruns, elas estão indo nos espaços que elas têm que ir buscar as certidões e fazer, porque elas precisam também exercer esse papel de cidadã delas. Elas precisam ser vistas para que as pessoas entendam que, opa, ela também existe, ela também, né, está entre nós. Então, por quê? A gente vai estar sempre essa sociedade que nos quer escondidas, porque não somos bem vistas, né? Não somos aceitas tudo que ela vai fazer, quanto mais ela puder empurrar para baixo, ela vai empurrar. E a igreja tem contribuído muito com isso. Muito com isso. Eu faço parte de um grupo da pastoral católica que eu sou católica, mas eu deixei de frequentar a igreja quando eu entendi a igreja mais voltada para o capital do que para a fé, de fato, para o exercício da igreja. Mas quando você olha para o lado da igreja evangélica, o que assusta é esse fundamentalismo deles, né? Esse excesso de defesa, de autodefesa que eles fazem de acreditar que aquela fé deles é a mais correta do que as demais. E colocando as pessoas. E aí eu sempre indago assim, tá, que Bíblia que você usa? Bom, a Bíblia deve ser diferente, porque pelo menos no Antigo Testamento que eu li, o fundamento todo ali, a organização é tribal, não é da família. E no Novo, então, escancara totalmente, né? Que quando chega lá, ó, tua mãe e teu irmão, não, minha mãe e meu irmão é todo mundo. É isso que é o que eu pergunto, qual é a Bíblia que você lê? Porque a minha tá escrita. Que até a que eu conheço, que eu tenho conhecimento, ela não faz julgamento de pessoas, de valores, né? Ela coloca todo mundo como ser humano, como pessoas. Todo mundo no mesmo contexto. E aí vocês gostam de amar aos outros como vos amei. Da onde? Da onde? Da onde? Você já teve, né? Você já foi conversar com Pop Rua? Nunca foi, garanto. Porque o que vale para você é estar dentro daquele castelo lá, né? Que sim, são castelos, que eles se encastelaram. À margem, às custas de quem? Das pessoas humildes. Que aí vai fazendo essa lavagem para a gente chegar a essas questões tão violentas que a gente vivencia hoje. Como você falou, é um inocente útil, servindo ao capital, Né? confundindo as coisas. Confundido, exatamente. Bem isso.